26ª questão, a primeira dessa videoaula, diz o seguinte, ó: muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas, visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts, consome 4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente de 10 minutos cada consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Bom, negrada, questão aí que dá para você resolver através de uma regrinha de 3, tá certo? Ó, se você olhar bem, essa informação aqui, ó, ela diz que a pessoa consome 4,8 kW por hora, tá certo? E ele quer saber quantos kilowatts são consumidos se a pessoa toma banho de 10 minutos, 2 banhos de 10 minutos por dia, certo? Durante aí uma semana. Então eu posso montar a seguinte regra de 3, ó. A energia, como ele fala, 4,8 kW é gasto em uma hora. Pergunta é, por quanto tempo em minutos essa pessoa toma banho em 7 dias? Então nós temos o seguinte, ó. Esse 2 indica o número de banhos por dia, esse 10 é o tempo em minutos de um banho, e esse 7 é, como ele quer saber aí, quanto é gasto de energia aí em uma semana. Então você multiplicando esses valores, ó, 2 vezes 10 vezes 7, o tempo aí de banho dessa pessoa por semana corresponde a 140 minutos, pessoal. Agora sim dá para a gente montar a nossa regra de 3, ó. Em 60 minutos, que corresponde a uma hora, a pessoa consome 4,8 kW e a gente quer saber, quantos kilowatts são gastos em 140 minutos de banho, tá certo? Então nós temos aqui a nossa regrinha de 3 e duas grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Porque quanto maior o tempo de banho, maior será o consumo de energia, tá certo? Então, diante de duas grandezas diretamente proporcionais, nessa regra de 3 eu posso aplicar a propriedade lá do cruz credo, tá certo? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas antes, ó, você pode também simplificar, tá certo? Ó, a sua fração não era 60 sobre 140, ó. Se você simplificando aí, ó, cortando os zeros e dividindo por 2 em cima e embaixo, ó, você vai ter a fração 3 sobre 7. Fica bem melhor aí na hora de fazer os cálculos, tá certo? Fazendo então a multiplicação cruzada, o que é que nós iremos obter? Ó? Então, multiplica 3 vezes x dá 3x e 7 vezes 4,8 vai resultar em quê? Em 33,6, certo? Isolando o x, ó, esse 3 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então nós teremos que x é o resultado da divisão de 33,6 por 3. Isso vai dar quanto? 11,2. Beleza? Então, de acordo com essas condições da questão, onde a pessoa toma 2 banhos de 10 minutos por dia, quer dizer que em uma semana ela vai consumir aí, 11,2 kilowatts, tá certo? A opção correta vai ser quem? Vai ser o item D. Beleza. Questão agora de número 27, pessoal. O que é que diz aí a questão, ó? Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões, dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga. O piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes.
Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 150 telhas ou então 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo podem ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Questãozinha a princípio não tão simples assim de se entender, né, de se compreender do que devemos fazer para resolver essa questão, certo? Mas vamos agora utilizar um bom raciocínio para poder, né, desenrolar a resolução desse problema, tá certo? Então veja bem, ó. Vamos utilizar aqui a linguagem da porcentagem para nos ajudar a resolver esse problema. Como? Como ele fala, ó, se nesse caminhão aí tivesse sido preenchido, né, tivesse somente telhas, a sua carga máxima seria de 1.500 telhas, certo? Então, na linguagem da porcentagem, né, usando a linguagem percentual, quer dizer que essas 1.500 telhas aí, ó, ela representa o que? 100%. Né? A carga máxima do caminhão é dada por 100%. E de telhas representa 1.500. Porém, no momento, né, o caminhão está carregado apenas com 900 telhas. 900, ó. Então eu pergunto, qual é a porcentagem que representa essas 900 telhas em relação ao todo? Tá vendo aí como é que a gente está tentando desenrolar? Eu quero saber qual é a porcentagem que representa essas 900 telhas, que é aqui, ó, a ocupação, certo, que está tendo. Porque o limite, né, a carga máxima são 1.500, porém não está completamente cheio, só está somente com 900 telhas. E eu quero saber qual é a porcentagem que representa isso. Então nós temos aí duas grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior o número de telhas, maior a porcentagem, tá certo? Que representa a ocupação. Então posso aplicar aí o cruz credo, a multiplicação cruzada, certo? Simplifiquei, ó, cortei aí os zeros, tá certo? Cortei aqui os zeros, ó. 15 para 9, simplifiquei em cima e embaixo por 3, por isso que ficou 5 terços. E aí sim eu faço a multiplicação cruzada. O que é que vai acontecer aí, ó? Fazendo a multiplicação cruzada, nós teremos que 5x é igual a 300. Logo, x é igual a 300 dividido para 5, que dá 60. Ou seja, essas 900 telhas aqui, ó, que já estão no caminhão, elas representam 60% da ocupação total. Beleza? 900 telhas representa 60% da ocupação total aí do caminhão. Aí eu te pergunto, se o caminhão já está ocupado em 60%, quer dizer que ainda sobrou quanto? Para poder, né, ocupar com tijolo? É isso que a gente quer saber. Como o total representa 100% e já está ocupado com 60%, quer dizer que de 60 para chegar em 100 falta quantos por cento? Faltam 40%. Então, para ocupar de tijolo ainda pode, certo? Ainda tem aí um espaço aí de 40%, galera. O que você pode fazer? Montar outra regra de 3, ó, que é essa daqui, ó. Se você ocupasse o caminhão somente com tijolos, a ocupação máxima seria de 1.200, que representaria os 100%, né? A ocupação total. Só que a gente não quer fazer isso. A gente só quer saber uma parte aqui, ó, uma parte dessa quantidade de tijolos que vai representar somente os 40%, que é o que falta para completar a carga máxima aí do caminhão. Beleza? Então montei outra regra de 3 com outra incógnita. Não é o valor de x, é o valor do y, que representa a quantidade de tijolos que podem ser colocados no caminhão, né, que representa aí esses 40%. Então montei aqui outra regra de 3
Vamos então, mais uma vez, ó, destrinchar aqui o cálculo, né? Vai ficar 1.200 está para y, assim como 100 está para 40. Posso simplificar essa fração aqui, ó. Você percebe que eu cortei o zero de cima com o zero de baixo e dividi o 10 e o 4 por 2, por isso que ficou 5 sobre 2. Realizando a multiplicação cruzada, ó, o que é que acontece? Teremos 5y igual a 2.400, que é o resultado de 1.200 vezes 2. E agora, isolando o y, nós teremos que ele é o resultado da divisão de 2.400 para 5. Isso vai dar o quê? 480, tá certo? Então, você ainda pode, a pessoa aí, né, o dono do caminhão, ainda pode colocar 480 tijolos no caminhão sem ultrapassar a carga máxima, certo? Lembrando que essas 900 telhas representam 60% da ocupação total e esses 480 tijolos aqui, ó, representa os 40% da ocupação total. Questãozinha muito boa, mas que necessita que você tenha um bom domínio nesse contexto aí de porcentagem, de proporção, tá certo? A opção correta aí vai ser o item D, beleza?